Graça e paz, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, como é que vocês estão? Esperamos sempre que estejam todos na paz de Cristo, com muita saúde, com muita prosperidade, com muito amor no coração, amor verdadeiro pelo seu próximo, pelos seus familiares, pelos seus entes queridos, e pratique o amor, pratique a paz, pratique a palavra. E Deus abençoe a todos. Vamos aí, hoje eu venho falar sobre medo, tá? Vai ser um vídeo que eu acho que não vai ser também muito longo não, tá? É, Antes de mais nada, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, badalhe o sininho se quiser comentar aí, tô aberto, tá? A comentários. Medo, porque Jesus fala que quando a gente se entrega a Ele como o único suficiente salvador da nossa vida e das nossas almas, que Ele salva tanto dos nossos pecados, salva para a vida eterna e nos salva dos enganos. Então, cedo ou tarde, se você ainda não abriu os olhos espirituais, você vai abrir, se você for um verdadeiro salvo. Se você não for um verdadeiro salvo, você vai continuar cego até o final da sua vida aqui e só Deus sabe para onde você vai. Não sou eu que determino, tá? Então, o medo, o que ele faz? Ele paralisa. Então, ele bloqueia os seus dons. Às vezes você entregou a vida para Jesus, você está no comecinho da sua conversão e você... É natural você ter um pouco de receio, um pouco de medo das coisas. Quando eu falo de medo aqui, tá, irmãos? Eu não estou falando de medo de coisas da vida, assim. Que até algumas, até Deus tira também esses medos, tá? Eu tinha muito medo de altura. Não, hoje eu tenho, mas não tenho que nem eu tinha antes. Alguns lugares eu já consigo ir sem apavoramento, sem aquela fobia. Eu tinha fobia de altura. Hoje ainda tenho, mas não como era antes. Deu uma diminuída, né? Tem lugar que eu já vou sem medo, né? Outros, se for muito, mas muito alto, aí eu não vou mesmo, não. Mas assim, o medo que eu tô falando é o medo de que Satanás paralisa a pessoa. Ele não deixa os seus dons fluir, ou seja, é, é, Deus dá dom a quem se converte, Deus leva cativo o cativeiro e dá dons aos homens. Então, Satanás não quer deixar o seu dom se manifestar. Por quê? Porque ele quer bloquear, ele não quer que você pregue, que você tenha um dom ou então de manifestar amor. Então ele bloqueia isso pela vergonha. Se ele vai plantar vergonha, timidez, ele vai plantar na sua mente que você não pode, que você não consegue, que é só os outros que conseguem. Entendeu? Tudo esse sentimento vem de Satanás para você ficar intimidado e não progredir. Ou então você tem um sonho de carreira, algum sonho a realizar e você ora a Deus para que Deus te capacite, mas você vive com medo de dar um passo, entendeu? E Satanás vai tentar te bloquear, ele não quer ver você feliz. Ele só quer, a área que ele fala que quer que você seja feliz na sua mente, é assim, dando coisas para você se distrair e não ir para a Bíblia. Então isso ele faz, aí ele vai te dar. Ou então, às vezes ele vai até fazer milagres na sua vida, que ele faz, tá? Não é só Deus que faz, não. Ele vai te dar, vai realizar as suas vontades, que é para você não ir para a Bíblia, só para você não ir para a Bíblia, entendeu? Para você não buscar Deus, porque não tem como, irmãos, você buscar Deus só orando, tá? A oração é o princípio. E outra, a palavra é mais importante que a oração, sabe por quê? Porque pela palavra, a palavra também te ensina a orar. Porque a própria Bíblia fala que às vezes nós não sabemos orar como convém. Mas o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, nos auxilia para nós orar como convém. Eu aprendi. Assim, às vezes eu faço ou o mesmo tipo de oração, ou eu mudo a oração, ou eu mudo o foco, ou eu mudo, eu oro por uma coisa hoje, ou por outra amanhã, ou eu oro em oração de intercessão por alguém, entendeu? Não pode ser mesmice, e também não pode ser radical também, né? Você pode fazer oração de pedidos, pode, mas tem que saber o que você vai pedir, porque saber o que você vai pedir não é
você saber o que você vai pedir. Não sei se eu fiz entender. É pedir de acordo com a vontade de Deus. Porque às vezes Deus pode não atender, ou pode atender para te deixar você tropeçar, para ele te ensinar algo com o seu tropeço. Porque às vezes a gente quer pedido da carne, vontade da carne. Então, as pessoas, eu aprendi hoje, estudando hoje, que as pessoas oram só me dá, me dá, me dá. Não, né? Não é assim que elas falam, né? Mas me dá assim, pedindo. Ele quer dizer, né? O instrutor falou assim, você ora só pedindo e agradecimento. Tá? Aí, por quê? Porque você tá com o olhar espiritual encoberto, ou seja, você está olhando para o que você não tem, mas você não está agradecendo por que Deus já te deu. Primeiro ponto, o primeiro agradecimento que nós temos que ter, não estou falando que na oração você tem que pôr ela em ordem, assim, no sentido de ordem, estou falando que você tem que lembrar disso. Por exemplo, se você se converteu a Cristo e aceitou Ele como seu Salvador, Deus te deu o maior tesouro, que é a vida eterna por meio de Cristo. Então Ele te deu Cristo como um tesouro. Então você já tem que ser agradecido só por isso. E se Ele não te dá nada e te dá a salvação eterna, você já tem tudo. Então só por isso é motivo de gratidão. Tem uns que não conseguem enxergar assim. Aí vai de cada um. Eu estou falando como eu creio, tá? Então eu respiro, estou vivo, não estou? Estou com saúde, não estou? Então já é motivo de gratidão, de eu agradecer. Tenho um teto sobre a minha cabeça, muitos não têm. Tenho meus membros do corpo, tudo aqui por enquanto. Pode ser que um dia eu sofra um acidente e perca, mas isso não vai tirar minha alegria da minha salvação. Que eu não sei, porque eu não estou livre, eu não sou melhor que ninguém, irmãos. Outro dia eu falei uma coisa, eu acho que escandalizou as pessoas. Que pode calhar de eu ir morar na rua. Não estou falando que eu quero ir morar na rua, mas eu não sou diferente daquele que mora lá. Eu sou diferente assim, diferente que eu aceitei Jesus. Eu não sou diferente que eu quero falar, é assim, que eu não sou melhor que ele, só porque ele mora na rua. Porque um dia, às vezes a gente fala nunca, cuidado com a palavra nunca, nunca eu vou fazer isso, nunca eu faria isso, nunca, porque a gente paga com a língua, tá? Já fiz isso e já me arrependi. E Deus provou que eu não sou ninguém para falar que eu jamais vou fazer aquilo. Aí Deus permite que aconteça aquilo na minha vida, como ele já fez, para minha linguinha ficar tá? Então, nunca diga nunca, dessa água eu nunca beberei. Fale, se for para orar, para você não querer fazer certa coisa, você fala que Deus não permita que eu faça isso, que Deus não permita que eu fale essa palavra. Sempre é o que eu falo, ponha Deus à frente das coisas. Nunca fala por si só, eu sou, eu aconteço, eu faço, entendeu? Porque aí falta humildade. Aí você se vangloria. Aí você não tem a ação total de Deus te conduzindo. Ele vai também te dar livramento, às vezes mesmo você estando falho ali, mas ele não vai agir com muita amplitude na sua vida, porque você não está exaltando o nome dele. Você está se exaltando, entendeu? Tem que ter a humildade. Então, sempre pondo Deus na frente. Então, às vezes, o inimigo, você tem um dom que você não descobriu ainda, ele quer bloquear esse dom. Então, ele vai te botar medo, ele vai te botar ansiedade, ele vai te botar os piores sentimentos para você não ir para esses dons, tá? Então, não deixe o medo te dominar, certo? Tem coisas que a gente, às vezes, eu mesmo tenho um pouquinho de medo, é bom ter, porque o medo te deixa alerta, entendeu? Mas não o medo exagerado, o medo de ansiedade, síndrome do pânico, eu não consigo, eu não faço, Deus fala para você fazer uma coisa, não, eu tô com medo, eu tô com vergonha, isso daí te bloqueia, cara, meus irmãos. Então, quebra todo medo, pede, ora a Deus, fala para ele quebrar o medo, fala que tudo posso naquele que me fortalece e bola para frente, e põe o seu dom em prática. Não importa se o seu dom é grande ou pequeno, o que importa é que você ponha em exercício o seu dom, o seu chamado. Lembra das parábolas dos talentos, não enterre seus talentos, entendeu? Multiplique-o. Ele não está falando de talento só de dinheiro, ele está falando, ele usou o dinheiro só para como parábola, como, né, a palavra que a gente diz, como fala, esqueci, irmão, agora. E eu lembrei de uma
uma outra palavra que outro dia eu tentei falar no vídeo, que eu sou espontâneo, entendeu? Eu não escondo as coisas como eu sou, né? O meu vídeo é espontâneo. É isso que eu queria falar aquele dia lá, né? Eu não sou o que eu sou assim, né? Que nem Deus fala, eu sou o que sou, entendeu? Não é que eu tô querendo me vangloriar e pegar a fala de Deus, não, tá, irmãos? O que eu tô querendo dizer é que eu sou simples, tá? Então, eu não boto máscara, é isso que eu quis dizer, tá? É, então não deixa o medo te paralisar, entendeu? Acredite em você mesmo, mas sempre acreditando, falando no nome de Deus. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Maior o que está em mim do que o que está no mundo, entendeu? Quebre as barreiras, porque às vezes a gente precisa falar, a gente ora em voz baixa, em silêncio, ou ora em outro lugar, só na mente, pode, mas também é bom você proclamar para o reino das trevas, porque às vezes você fica, o diabo ele com seus demônios ele te oprime, porque tem uma batalha espiritual acontecendo ao nosso redor, entendeu? Muitas pessoas não acreditam nisso. A batalha espiritual é invisível, você não vê, mas ela está acontecendo. Ela vai ter um fim, mas por enquanto ela está acontecendo ao nosso redor. Então, se você proclamar, tipo assim, quando você, às vezes você não fica desanimado, você não fica abatido, você não fica sem ânimo, isso daí às vezes é só uma coisa física, mas às vezes é a opressão do inimigo. Porque eu aprendi agora, não aprendi não, já sei disso. Só que eu gosto de me alimentar, sempre com a palavra de Deus, com os estudos, né? Aí eu estava estudando aqui, uma coisa que eu recomendo para vocês, eu até recomendei aí para uma irmã em Cristo, né? Às vezes tem um programa de entrevista muito bom chamado Inteligência Limitada. Eu recomendo, assim, quando vai muito pastor, como eu disse, eu sou contra o sistema religioso, tá? Mas tem pastor que é sincero, poucos, mas tem, entendeu? E não olhe porque ele é, se ele é religioso, se ele não é. Aprenda a olhar, ouvir o que ele fala e comparar se está com a Bíblia. Se você já leu, que sabe que está lá na Bíblia e o que ele está falando está de acordo, você colhe. Se você sabe que não está, joga fora. É assim que eu faço. Então, eu estava ouvindo esse podcast aí, do Vilela, que é Inteligência Limitada, procura aí. Paulo Júnior, tá? Tem outros que já foram lá fazer entrevista. Só que assim, é um podcast, é uma entrevista longa. Tem podcast que é de 2 horas, outro de 3. Você pode ver em escala, tipo, né? De pouquinho, né? Você vê meia hora, ou vê 1 hora, depois você vê a outra 1 hora, depois você vê meia hora, entendeu? Isso é para quem quer ter conhecimento. Eu só tô indicando, não tô falando que vocês têm que fazer, tá? Aí é com vocês, eu só tô indicando o que eu acho que é bom, né? O que é edificante, o que alimenta a minha maturidade espiritual, a de vocês, né? Porque se é bom para mim, eu quero dividir o que é bom com vocês, com meus irmãos em Cristo. Agora, se vocês quiserem procurar ou não, quiser ver o programa todo ou não, aí é com vocês, né? Por que eu estou indicando? Porque foi a melhor explicação de toda a Bíblia que eu tive até agora. Não estou falando que ele falou tudo que ele falou, concordo, né? Mas ele falou 90, eu vou dizer que 96% do que ele falou, dos 100% das coisas que ele falou, eu acredito em 96% do que ele falou. Ele é da denominação presbiteriana, mas tudo que ele falou, a maior parte está com sentido. Eu só não acreditei em 4% dos 100% que ele falou, né? Mas aí é uma convicção minha que eu posso estar errado também, tá? Então, eu posso estar errado e ele está certo. Ou ele pode estar errado mesmo e eu estar certo. A gente só vai saber isso quando o Senhor, porque é o que eu falo, às vezes tem coisas, principalmente coisas do final dos tempos, irmãos, que o Senhor vai revelando conforme as coisas vão acontecendo. Então não dá, tem coisa, nem tudo. A gente que tem o Espírito Santo pode, as pessoas não entendem isso, alguns líderes religiosos. Você pode bater o martelo, que nem, lembra? Por que as pessoas não acreditam mais nas profecias bíblicas do fim dos tempos? Porque os falsos profetas sempre marcavam a data. Jesus vai voltar tal dia, que isso aqui, que o anjo da morte vai passar. Agora os verdadeiros profetas falam, ninguém acredita.
Entendeu? Não que a gente está falando de dia, a gente não marca, Jesus não autorizou a gente marcar dia para nada. Ele falou para olhar os sinais, quando estiver perto, olhe para os acontecimentos, olhe para os sinais, entendeu? Ele não falou dia que vem, porque para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Para nós pode parecer demorado, pode ser que ele volte daqui 30 anos, para ele é rápido. Pode ser que é daqui 10, é rápido. Pode ser daqui 1 ano, não sei. Seja virgem prudente. Ou então, estude as escrituras, porque aí você vai entender e vai estar sempre alerta. Você vai estar coberta de azeite, virgens prudente, não nércias, não loucas, alimentada com o azeite do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. Aí você vai vendo os sinais e você vai discernir os tempos. Você não vai afirmar, ó, é amanhã, é depois, não. Isso aí Jesus não autorizou. Mas você, como o ensino que ele falou, da virgem grávida, né? Da virgem grávida, olha eu, virgem grávida. Onde que eu tirei isso, meu Deus? É sono, irmão, é sono, me perdoe aí. Da mulher grávida, né? No Rio não, irmão. Da mulher grávida, né? Que tá para dar luz e ela tá com as contrações. Então, peraí, vai nascer, mas não é agora. Então nós estamos no princípio de dores. Então, o Senhor tá para vir, mas ainda não. Tem coisa para acontecer, né? Então é o princípio, mas já está se intensificando. Que nem muita gente fala, a guerra sempre teve, terremoto sempre teve, isso sempre teve, né? Eu estou falando de outros assuntos aqui que a respeito do medo, assim, não é um assunto muito longo, tá? Se um dia eu tiver mais assunto sobre medo e eu lembrar, talvez eu não lembre por causa do sono, né? Tô com sono, né? É, então, irmãos, o que acontece? Aí, onde que eu estava mesmo? Sempre teve terremoto, sempre teve as coisas. Eu aprendi nesse ensino aí, que eu passei para vocês, que... como que eu posso falar para vocês entender? Fugiu da mente agora, irmãos. Oh, meu Deus. Deixa eu beber uma água aqui, talvez eu me lembre. Que sempre teve terremotos, rumores de guerra, tudo isso aí. Mas quando se intensificar, tipo assim, os acontecimentos têm escala com mais curto de tempo. Que tinha escala longas quando acontecer um terremoto, de acontecer outro de um tempo mais longo. Hoje não. Hoje acontece um em cima do outro, em vários lugares diferentes. Entendeu? Quando tiver perto de acontecer as coisas, vai acontecer muitas coisas de uma vez só. Entendeu? Então a escala das coisas, o terremoto pode vir em maior proporção, escala Richter, tudo isso. Aí é que tá chegando a hora do senhor voltar. Então nesse sentido, tá? Então não tenham medo de seguir a vida de vocês, porque muitos perguntam, né? Mas lá no Apocalipse fala, né? Que o Senhor vai voltar, muitos vão estar casando, então a gente vai estar estudando, vai estar fazendo as coisas e que a gente não vai perceber. Não, não é isso que diz. Tá falando que ele vai voltar naqueles dias, voltar se casando, se dando casamento, festejando, fazendo as suas coisas. Mas vão estar distraído, nesse sentido. Não é que você não pode casar, não pode estudar, não pode fazer faculdade, a vida continua, irmão. Enquanto ele não voltar, a gente tem que viver a vida, entendeu? Então ele está falando para você não se distrair da palavra, para você não ficar sem azeite, como virgem nessa, senão ele vai chegar como ladrão e ninguém vai perceber, e vai ficar aí. Tá? Você tem que estar atento aos sinais e santificando a sua vida. Santificar é você estar separado das ideologias mundanas, separado das práticas pecaminosas, separado de injustiça, para santificar a sua vida, para esperar a vida do Senhor, para você subir, entendeu? E tem esse detalhe, não fica preocupado se
Pré-tribulacionismo, se você vai antes, vai ser arrebatado, se é no meio, se é no fim, isso é o que pouco importa. O que importa é que você esteja preparado. Pode acontecer a qualquer momento. Eu não me apego com isso, muitos se apegam, fico fazendo debates aí, né? Não, eu acredito que vai ser no fim, eu também acredito que vai ser no fim, né? Mas eu não posso bater o martelo, são coisas que às vezes, né, eu não, na interpretação que o Espírito Santo me dá é que a gente vai passar pela tribulação, a igreja vai passar. O texto complete o seu contexto, não dá margem para você achar que vai ser arrebatado antes. Mas tem alguém que acredita, pode ser que a gente esteja errado, que acredite que a gente passa. Mas isso é o que pouco importa. Não adianta você ir antes ou não ir antes, se você não está preparado, você vai ficar. Entendeu? Então não tenha medo de exercer o seu dom e nem também de cumprir seus objetivos aqui. Não fique com medo, não se bloqueie. O medo, ele te paralisa, tá? O pequeno medo é necessário porque ele te deixa alerta com os perigos. Mas não é um medo exagerado. Porque o verdadeiro cristão é lançado fora todo medo. E quando eu falo que é lançado fora todo medo, eu não estou falando aqui de medo só de coisas do mundo, assim, que nem eu falei, de altura, ou medo. Que nem eu não tenho mais medo da morte, por exemplo. Deus tirou isso de mim, porque tem uma passagem que fala que o diabo aprisiona a pessoa com medo da morte. Você vê aí, quando veio o coronavírus, cara, eu via cada absurdo, a pessoa com balão na cabeça, com medo do coronavírus, tudo medo de morrer. Cara, se for, ó, entenda uma coisa, pessoal. Você corre risco todos os dias da sua vida e você pode até nem perceber. Quando você sai para trabalhar de madrugada, alguns que saem, né? Você corre risco de morrer. De alguém vir te assaltar e se o cara tiver sangue nos olhos, pega suas coisas e ainda te mata. Cara, você vai deixar de trabalhar e sair para trabalhar porque você sabe que um assaltante pode te assaltar? Vai fazer o quê? Você precisa ganhar o pão. Sabe o que você tem que fazer? Orar antes, como eu faço, pedir a proteção, que Deus nos guarde, que Deus nos protege, confiar que Ele vai proteger, vai te dar livramento. Às vezes o ladrão te rouba, mas não te mata. E aí, roubou, levou as coisas materiais para levar, fica à vontade, né? Mas você está vivo, entendeu? E se chegar a sua hora e alguns ladrões às vezes, ou alguns intimidadores que chegam perto de mim e falam, vou te matar, falam, ó, se for da permissão de Deus vai acontecer. Se não for, você não vai conseguir fazer nada. E tomara que você se converta, entregue a vida para Jesus, que Jesus te ama e Ele quer te salvar desse mundo que você está aí de trevas, tá? E eu também te amo, eu não quero o seu mal só porque você vem, eu te perdoo. Só que se você me matar, eu já sei o meu destino. E o seu? Você sabe? Ah, não acredito nessas coisas. Então tá bom, continue assim, faz maldade mesmo. Entendeu? Aí a escolha é sua, a minha eu já fiz. Então não tem medo. Eu não duvido que você. Eu falo assim pra pessoa, não duvido que você me mate. Não duvido mesmo. Tá? Mas eu não tenho medo que isso aconteça. Eu não tô te desafiando. Mas não tô com medo. Porque se você me matar foi permissão de Deus. Eu vou pra glória. Acabou meu tempo aqui, acabou meu círculo aqui. O Senhor me chamou. Entendeu? O homem que pensa que ele tira a vida dos outros, ele não tira. Ele só tira porque Deus permite por algum motivo que a gente... Tem muitos que não entendem, irmão, isso daí. É desígnio de Deus. Lá, quando você chegar lá, você vai entender. Entendeu? Às vezes, Deus está te... como que fala? Está te livrando porque você, como cristão, você entregou a vida para Jesus. Você pode até ser um cristão verdadeiro, mas você está dando um mau testemunho aqui por algum motivo. Deus não quer que você fique mais aqui, porque você vai levar outro a tropeçar. Ou às vezes você tá andando tão certo na sua vida que Deus falou, vem para mim. Chega, você já cumpriu o seu propósito aí. Não sei, pode ser várias coisas. Ou simplesmente chegou a sua hora. Deus determina tempo para cada um de nós. E o tempo de cada um é diferente. Entendeu? Então aí a pessoa põe um balão na cabeça com medo da morte. Deus já me tirou do medo da morte. Porque se eu tiver que morrer, eu vou morrer. Não só de coronavírus ou de qualquer outra, né? Até fui falar aqui essa palavra que não pode, escapuliu. Ou de outras doenças que seja, eu posso morrer de assassinado porque eu fui assaltado, eu posso morrer atropelado, eu posso morrer com infarto fulminante,
Entendeu? Eu posso morrer de qualquer coisa, irmão. Viver, já diz uma pessoa aí que eu gosto de alguns ditados, né? Viver já é um risco de morte. Você está no mundo ainda que está no controle de Deus, está no controle de Deus, tá, irmão? Que nem eu vi uma outra coisa aí, que a gente não pode falar com o mundo é do maligno, mas a palavra fala isso. Tá? O que você não pode é você crer que o mundo Satanás que é o dono do mundo. Quando fala que o mundo já é do maligno, quem criou o mundo foi Deus. É que é tudo que ele plantou aqui nesse mundo, é as ideologias, entendeu? O desvio da verdade. É o que Satanás está iludindo, é ilusão. É você achar que você é feliz se tiver coisas, é esses enganos, entendeu? Por isso que fala que o mundo já é do maligno. Deus vai tomar o mundo de volta, tudo no tempo dele, certo? Da mão do Satanás. Satanás está reinando nas mentes da pessoa para levar um matar o outro, um roubar o outro. Aqueles sinais que a gente fala, né? As desgraças que tá por aí, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, contra pessoas. É o que está por trás dela. E é o diabo e os demônios, os anjos caídos, que estão fazendo as pessoas fazer coisas malignas, coisas más, um com os outros. Tá? E Deus está permitindo, por algum motivo, não é que ele é mau, é para ele vai estipar tudo isso daí. Ele quer provar o coração do homem. Ele quer provar se você vai querer ser salvo, vai se entregar a ele ou vai continuar nisso aí. E a escolha é sua, entendeu? Cada um de nós, entendeu? Então não tema nada não, tá? Tire o temor fora, vai trabalhar para conquistar suas coisas, vai exercer o seu dom, o seu ministério. Ministério não é uma coisa de igreja, tá? Que nem coloco também por aí, tá? Ministério é missão. Deus te dá uma missão. Como você vai saber que missão é essa? É um propósito de vida. E na Bíblia. A Bíblia, você vai estudando a Bíblia. Eu descobri meu chamado assim, o meu dom assim. Deus foi falando. E eu fui agindo e Deus foi trabalhando em mim, me ensinando e falou. E aí eu descobri meu dom. Entendeu? É assim, irmãos. Tá? Não é igual. As coisas de Deus, ela é simples. Ao mesmo tempo que às vezes ela pode parecer complexa, ela é simples. Quem dificulta as coisas são os religiosos, que põe um monte de regras para você chegar até Deus, tá? Depois que Jesus, antes tinha o sumo sacerdote no Antigo Testamento, só ele podia entrar no Santos dos Santos. Depois que Jesus morreu, cada um de nós é sumo sacerdote, que crê na morte e ressurreição de Cristo. Aí você é sumo sacerdote, então você pode entrar na presença de Deus em qualquer lugar, na sua casa, se você frequenta o templo religioso, em qualquer lugar, se você tiver de coração, qualquer lugar Deus vai te ouvir, tá? E você pode, em nome de Cristo, pedir para ele interceder de teu Pai, tá bom? Então é isso aí, irmãos. Essa é a orientação de hoje. Que Deus abençoe a todos. Boa noite para todos. Desculpa aí o incômodo, tá? Quiser perguntar alguma coisa e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe, muita saúde, muita prosperidade para vocês. Tanto prosperidade de sabedoria, financeira, saúde para vocês e para suas famílias, tá? Deus abençoe e amo todos vocês.